Santo esteja agindo em nós esta manhã. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós estamos indo então na reta final. Como eu estava explicando aqui agora há pouco, o nosso curso termina no último domingo de junho. Domingo que vem nós teremos aula normal, apesar do feriado de quinta-feira, mas nós vamos ter aula normal, e aí no dia, acho que 29, né, a gente termina o nosso tema, e no segundo semestre já estamos trabalhando para o segundo semestre. E vamos ler aqui 1 Pedro 3,15, é um versículo que a gente tem usado muito. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nosso curso tem uma conotação apologética, sim, né? Nós estamos estudando Jesus mais que um carpinteiro, e hoje eu queria trazer mais algumas informações para vocês. A gente vai estudar um material aqui que eu tirei de uma palestra que eu vi do Dr. Werner Gitt, que é um cientista alemão. Ele dirigiu o Departamento de Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Física e Tecnologia de Braunschweig. Deve ser mais ou menos isso. De 1972 a 2002. E talvez, para muitos aqui, a aula vai ser um pouco chata, o nosso estudo vai ser chato, porque a gente vai ver muitos conceitos, a gente vai ficar batendo, vai fazer uma linha de raciocínio muito grande para depois chegar em uma conclusão, ou algumas conclusões que nós vamos tirar. Então, eu vou pedir a paciência dos irmãos, a colaboração. Vocês tomaram café? Todo mundo tomou café? Espero que todo mundo, então, fique acordado, né? Façam um esforço aí e estejam comigo, porque realmente a gente vai falar bastante de conceitos. Talvez algumas pessoas vão devagar um pouquinho. E eu peço, então, a compreensão dos irmãos. Peço que vocês se esforcem um pouquinho. No segundo semestre, a gente vai voltar com doutrina, a gente volta estudando doutrina, como normalmente a gente faz aqui. Então, a gente vai intercalando essas coisas, né? Mas por que tudo isso? Eu fico realmente chateado, né? Fico indignado quando um imbecil como esse me chama de ignorante, estúpido, né? Porque eu não creio na mentira da evolução. E então eu vou trazer hoje para vocês alguns argumentos usando do próprio remédio dele, da própria linha de raciocínio dele, onde esses novos ateístas, eles acreditam piamente que a ciência está do lado deles, e que eles são o dono da verdade por causa disso, e que nós simplesmente somos ignorantes e estúpidos e imbecis, e que a nossa fé é uma fé cega, quando, na verdade, é totalmente o contrário. Eu quero mostrar para vocês que a ciência, na verdade, está do nosso lado. E nós podemos, então, fazer jus ao versículo anterior que nós lemos lá em 1 Pedro, né, 3,15, da razão da nossa fé. E não é presunção minha, meus irmãos, apresentar aqui nenhuma prova científica de que Deus existe, que o mundo foi criado, das verdades bíblicas, né? Até porque eu não quero e não devo menosprezar a questão da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que a palavra nos diz, né? Mas, assim, a minha intenção é mostrar para pessoas como Richard Dawkins, né, para as pessoas que falam que você é religioso, eu sou cientista, como se isso fossem coisas completamente luz e trevas, água e óleo, como se fossem coisas que não dá para você ter uma convivência mútua, né, e você conciliar isso. Então,
pensei em trazer aqui para vocês algumas coisas que eu estudei e compartilhar com vocês, para que vocês pudessem, então, no dia a dia de vocês, e quiçá se tivéssemos aqui muitos jovens, né, ouvindo o que a gente vai estudar aqui, para que eles pudessem pensar nas suas faculdades, lá, quando os seus professores falam aquelas coisas todas, eles pudessem ter e ver o outro lado também. Né? E vocês vão perceber que eu não vou, nós vamos usar de conceitos bíblicos no final, mas nós vamos falar muito sobre coisas que se estudam na escola. Né? E eu vou começar, então, mostrando para vocês os aspectos fundamentais das leis e das leis naturais, das leis das ciências naturais. Nós vamos entender o que são essas leis e nós vamos descobrir que estas leis elas servem para você descobrir quais são filosofias erradas que você coloca, ideias erradas que são colocadas. Porque, dentro da ciência, as leis naturais elas têm autoridade máxima. Lembrem-se disso. Né? Elas têm autoridade máxima. Então, quando você quer refutar alguma coisa, você aplica essas leis naturais em cima daquele raciocínio, em cima daquele pensamento. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Pegando uma ideia da matemática. Calma, tá, pessoal? Por favor, me acompanhe aqui. Vocês se lembram disso, né? Faz tempo, né? Mas quem já não cometeu esse erro aqui, né? A Andréia não sabe nem o que é. X mais y elevado ao quadrado. Né? Tá errado, gente. Né? Por que isso aqui está errado? A ideia é errada, por quê? Porque infringe uma lei da matemática. Certo? Qual que é o correto? x2, né? X ao quadrado, mais x vezes y, mais 2. Tá? Isso aqui é da primeira série, André. Você não vai lembrar, porque faz muito tempo. Certo? Então, perceberam, então, que conhecendo a ideia certa, eu refuto a falsa, eu sei que ela está errada. Né? Então, vamos mudar. Já que a Andréia não gosta de matemática, vamos para a física. Piorou? Ah, gente, que isso. Vocês estão vendo aqui uma calha em S? Não sei se vocês já viram esse desenho. É uma calha em S, né? A água subindo aqui, caindo de novo, se autoalimentando, né? Essa calha, ou seja, moto contínuo, tá? Então, dá para entender agora melhor, André? Agora com desenho, né? Então, eu devia ter posto laranjinha lá no. Deus está vendo. Então, olha, pessoal, é possível isso? Não é possível, é uma ideia falsa. Por quê? Porque infringe uma lei da física. Alguém aqui já viu a água correndo para cima? Já viu? Sozinha? Sozinha? Como assim, seu Aldo? Explica para mim. A água. Certo. E não chegaram a conclusão nenhuma. Então, os mineiros quebraram minhas pernas aqui, né? Gente, isso não existe, tá? Não existe. Você só Aí o que acontece? São duas coisas. São dois problemas aqui. Primeiro, que a água sempre desce, certo? E segundo, não existe o moto contínuo, né? Tentaram fazer algumas máquinas que elas trabalhavam por força própria e elas se autoalimentavam, né? E isso não foi possível.
Eles começaram a tentar fazer isso lá em 1600 e alguma coisa, puseram isso no papel e não deu certo. Certo? Por quê? Porque existe uma lei natural da física que não permite que essas coisas aconteçam. Vamos mudar aqui um pouquinho. Vamos para a química, Andréia, beleza? Não? Melhorou? Temos químicos aqui. Pessoal, esse resultado aqui, né, uma equação aqui. O que está errado aqui? Não existe H3O, né? Não existe. Então, o correto aqui é H2O. Tá certo? Então, vejam vocês, né, que estas coisas que existem em naturezas, que nós entendemos como leis naturais, elas mostram pensamentos, ideias, fórmulas que estão erradas. Né? E na biologia? Na biologia, existe uma teoria que diz que o homem evoluiu, né, através de um processo de bilhões, milhões de anos, tal. E agora? Será que eu tenho como saber se essa ideia é correta ou ela é falsa? Existe alguma... Existe alguma lei natural que eu possa aplicar aqui para refutar esta ideia? Vamos trabalhar nisso, então. Certo? Então, o que acontece, gente? Nós vamos seguir o raciocínio dessa forma. Então, você tem aqui, dentro dos sistemas reconhecidos, através de observações, experimentos, são formuladas e são compreendidas as leis naturais. Certo? E aí, o que acontece? Nós vamos pegar estas leis naturais e vamos aplicar aos sistemas desconhecidos para tirar conclusões. Essa é a linha de raciocínio que a gente tem que usar. Tá ok? O que os ateus não aceitam, né, ou os bambambãs aí da ciência não aceitam, é que as leis naturais foram definidas e criadas por Deus. Elas foram definidas e criadas por Deus. Elas foram e são formuladas pelos homens, né? Mas elas foram definidas e criadas por Deus. Lembrando, de novo, que as leis naturais representam a máxima autoridade na ciência. Por isso, elas são capazes de derrubar teses, são capazes de derrubar teorias e especulações formuladas pelos homens. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Existem dois tipos de leis naturais. As grandezas materiais, como energia, força, eletricidade, e as grandezas imateriais. Por exemplo, a nossa consciência, ela não é material, não faz parte da matéria. Né? E aí eu queria trabalhar com vocês a questão da informação. Né? Então, informação também não é matéria, não é uma grandeza material. Ok? Vocês estão comigo, gente? Está muito chato? Tá? Deu para acompanhar aí, por enquanto? Não, é que não dá para pegar. Não é matéria, não faz parte da matéria. Né? Vamos ver aqui, então, algumas coisas, algumas características das leis naturais. A primeira é que é a seguinte: declarações precisas, baseadas em descobertas através de observações e experimentos, que podem ser reproduzidos infinitas vezes, mas nunca refutados. Então, essa é a primeira característica de uma lei natural. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ótimo, então vamos continuar. Essa parte que eu pedi para vocês que não tomaram café, né, se precisar ficar em pé, lavar o rosto, tá? Dá um tempinho, porque é conceito, gente, mas é importante. Tá? Uma coisa interessante das leis naturais é que elas são universais. Então, uma lei natural que funciona aqui
que é válido aqui para o bairro do Ipiranga, em São Paulo, vai valer lá também em Manhuaçu, né? Vai valer lá no Japão, vai valer na Bahia, até na Bahia, viu, Vanderlei? Até na Bahia vai valer, tá? E vai valer na Lua também, né? Vai valer em qualquer lugar, ela tem validade, certo? Qualquer lugar do universo. 3, leis naturais não mudam com o tempo. Então, a gente não vai dizer assim que elas praticamente são independentes do tempo. E gente, prestem atenção. Isso é importante porque é por causa disso, dessas características, que hoje nós conseguimos montar um carro, nós conseguimos construir pontes, nós temos toda a tecnologia, computador, porque as leis naturais são assim e elas funcionam dessa forma. É por causa disso que o homem até conseguiu chegar à Lua. Por quê? Porque existem as leis naturais, elas são universais e elas não mudam com o tempo. Elas têm todas essas características que eu estou mostrando para vocês. O que mais? Elas são simples. Leis naturais são simples. Todo mundo pode entender uma lei natural. Talvez a aplicação da lei natural não seja tão simples assim. Mas a lei é sempre simples, né? Se eu deixar cair esse microfone no chão, eu não vou deixar cair, porque ele vai quebrar, mas existe uma lei da gravidade que vai jogar, ele não vai ficar flutuando, né? Como a gente vê naquelas viagens espaciais lá. Ele vai cair, por quê? Porque existe uma lei chamada lei da gravidade, certo? Muito bem. Aliás, o universo ele só existe por causa um dos fatores importantes, né, para a existência do universo é que a lei da gravidade funcione. Leis naturais não têm exceção. Como eu falei para vocês, né, o seu Aldo aqui está sendo anti-lei natural, mostrando para nós um evento lá que a gente vai ter que estudar, em Minas Gerais, mas tinha que ser em Minas, né, Santana? Entender, mas a gente conhece, às vezes, alguns fenômenos, né, que são antinaturais, e aí precisa descobrir o que tem por trás disso. Mas as leis naturais, quando a gente está falando em termos científicos, pessoal, elas não têm exceção. Tá? O que mais? Leis naturais nos possibilitam predizer se um processo pensado é viável no mundo real ou não, como nós vimos aqui o exemplo do moto contínuo, né? Então, ele é impossível, porque refuta a lei da energia. Então, voltando lá à nossa calha, né, nós entendemos que é impossível a água subindo e uma máquina que seja construída para sempre funcionar por si só, sem ter uma fonte de energia que a mova, né? E isso é impossível. Já tentaram produzir essa máquina, mas é impossível. Por quê? Porque ela vai contra as leis naturais, né? Então, todos esses conceitos, gente, são importantes para a gente poder pegar uma ideia, pegar uma tese, uma teoria e aplicar essas leis e entender se essas leis podem ser corretas ou não, né? Se esses conceitos são corretos ou não. Nós temos aqui três níveis, né, que eu queria mostrar para vocês rapidamente, de leis naturais, que é a questão da matéria, da informação e da vida. Quando a gente fala assim de matéria, é interessante porque não tem dúvida, né? Matéria é matéria, a gente tem matéria em tudo que a gente olha aqui, nós somos também compostos de matéria, né? Mas quando a gente fala de informação, informação é uma coisa relativamente nova e talvez pouco estudada. Quando a gente fala de leis naturais sobre a matéria,
você vai estudar isso na faculdade, na escola, etc. E tal, principalmente física, química, né? Mas, quando você fala de informação, não vejo isso tão forte nas escolas, porque isso é uma coisa relativamente nova e nós temos, talvez, alguns segmentos que utilizem mais essa questão da informação do que outros, né? E nós temos, então, a vida, né? E, na área da vida, nós temos somente, até hoje, uma lei, que foi formulada por pelo francês, Louis Pasteur, que eu já mencionei aqui várias vezes para vocês, né? Que a vida só pode surgir de vida, né? Até hoje, ninguém conseguiu refutar essa lei, e não vai refutar, porque é uma lei. Isso já é ponto final. Então, para dar uma ideia para vocês, para ilustrar isso aqui, nós temos aqui um robozinho de 6 pernas. Esse robozinho ele foi construído para subir escadas, para andar no chão nivelado, né? E ele tem aqui 6 pernas e um pequeno computador, né? Nesse computador você tem um software, e um software relativamente complexo, que dirige essas pernas, né? Vou fazer uma perguntinha para vocês aqui, um exercício, né? Se a gente pegar esse robozinho aqui, colocar ele em cima, vou responder a tua pergunta agora, sim. Colocar esse robozinho em cima de uma balança extremamente precisa, e aí nós vamos lá, pesamos esse robozinho, anotamos o peso dele. E aí nós vamos lá e apagamos o programa, o software, que está lá gravado dentro do computador desse robozinho. Eu pergunto para vocês o seguinte: agora nós vamos pegar esse robozinho e vamos pesá-lo novamente. Ok? A pergunta é: quem daqui acha que o peso desse robô ficou maior, ou seja, ele ficou mais pesado depois que eu apaguei o software, o programa lá do seu computador? Alguém acha que o peso aumentou? Ele ficou mais gordinho? Não, ninguém. Quem acha que ficou mais leve? Também ninguém? Quem acha que ficou o mesmo peso? Todo mundo. Puxa, vocês são bons em informática, hein? Não sabia, não. Pessoal, por um experimento idiota desses, né? Parece uma coisa imbecil, nós sabemos que a informação não é matéria, ela não tem peso. É uma conclusão importante. Vocês estão rindo da minha cara, mas isso, cientificamente falando, é importante, né? Lógico que não foi por causa desse experimento que eles chegaram a essa conclusão, né? Mas eu estou dando uma ideia para vocês, estou tentando ser o mais didático possível para poder mostrar aqui as minhas conclusões finais depois, né? Agora, vejam aqui, uma máquina biológica, também com 6 pernas, tá? Essa máquina biológica, nós chamamos ela de louva-a-Deus. Ela também tem 6 pernas, e ela consegue andar, pessoal, nos mais variados tipos de arbusto, de árvore, né? Com isso, eu fico imaginando o seguinte, que o programinha, né, que tem lá dentro desse bichinho, desse animalzinho, é muito mais complexo do que o que tem daquele robô. É um sistema muito mais complexo, né? Agora, o que acontece? Se nós apagarmos o programinha que tem lá, que faz com que esse bichinho suba em qualquer arbusto, que ele consiga subir por qualquer obstáculo que existe, o que vai acontecer? Ele também vai deixar de andar, de subir
etc. e tal. Então, nós vemos outra conclusão que a gente chega aqui é que a informação é extremamente importante, né? Ela é tão importante em máquinas mecânicas como também em máquinas biológicas. Ok? Aqui vocês estão vendo uma formiguinha, e essa formiguinha talvez ela trabalhe na Microsoft ou no Google, porque ela está carregando um microchip. Isso aqui, essa foto tá extremamente ampliada, né, pessoal? E aqui nós vemos, então, uma formiguinha carregando um microchip na sua boquinha aí, né? E aí vocês podem perceber como que os microchips, né, os chips, eles estão diminuindo cada vez mais, estão ficando cada vez menores, né? E por que eu coloquei essa foto aqui? Porque aqui nós temos, no microchip e na formiga, né, nós temos também matéria e informação. Mas, na formiga, nós temos mais um nível, nós temos vida. Então, tudo isso para mostrar para vocês que nós temos as leis sobre matéria, as leis sobre informação e as leis sobre a vida. Ok? Muito bem. Deixa eu atualizar minha cola aqui. Tem mais um sistema aqui que talvez seja o sistema mais complexo que nós conheçamos hoje. Então, vocês estão vendo aqui um embrião de 4 meses. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas você já foi assim, com 1 mês de existência. E olha que interessante, todos nós éramos iguais, com 4 semanas. Tá certo? Mas um sistema extremamente complexo, tá? Porque quando você para analisar a questão da informação dentro desse sistema, nós vamos ver a complexidade disso, porque uma célula ela tem que saber se transformar e vai transformando, né, aquela célula e vai criando um coração, vai criando um rim, vai criando um fígado. E isso, gente, por que é importante isso? Porque se isso não fosse assim, e é um processo que nós ainda não conhecemos muito bem, os cientistas, os estudiosos ainda não sabem exatamente como isso funciona, né? Mas se não fosse assim, isso aqui seria um amontoado de crescimento de célula, que viraria o quê? Não sabemos. Né? Mas não, por causa da informação que existe em cada uma dessas células, você tem um processo de crescimento e transformação preciso. Então, daqui a pouquinho, o coraçãozinho aqui vai começar a bater. E aí os órgãos vão se completando, vão se formando. E a hora que tiver tudo pronto, tudo definido, bonitinho, certinho, acontece o parto, o nascimento. Só aí é que acontece o parto, o nascimento. E nasce um nenezinho. Então, isso tudo só acontece porque dentro de cada celulinha dessa existe a informação, para que ela se transforme naquela célula perfeita para executar aquilo para o qual ela precisa ser feita. Né? Ok? Muito bem. Então, afinal de contas, pessoal, o que é informação? Não vou perguntar para vocês, porque vocês não vão responder mesmo. Então, tem um matemático americano que ele diz assim: informação não é matéria, não é energia, informação é informação. Tá? Então, o que esse camarada disse aqui? Ele disse o que informação não é. Ele não disse o que é informação, ele disse o que não é. Né? Eu sei que vocês estão dando risada, mas ele falou, informação é informação. Que beleza, né? Grande coisa. Até eu conseguiria ter uma formulação dessa. Mas, por que eu estou colocando isso para vocês? Por quê? Porque quando a gente fala
de ciências naturais, as coisas têm que ser precisas e claras. Eu não posso ficar com uma definição de informação em informação, né? A definição deve ser exata, ter limites claros, para que somente os sujeitos definidos sejam contidos e para que os demais sejam excluídos. Aquilo tem que estar muito claro, né? Então, isso é importante para a gente poder delimitar as coisas, para poder entender, dizer exatamente. E quando um cientista fala com outro cientista, que ele usa um determinado termo, o cara sabe o que ele está falando. Outra coisa que é importante aqui, para vocês entenderem, é que, às vezes, nós utilizamos algumas palavras no nosso linguajar do dia a dia, por exemplo, informação, que não é exatamente com o mesmo sentido científico da coisa. Tá? Então, é por isso que eu estou colocando aqui o que é informação do ponto de vista científico. Chato pra caramba, eu sei. Tá? Né? Vocês estão aí me olhando com uma cara de desânimo, mas esse cara não vai chegar lá? Vou chegar lá, calma. Eu avisei no começo da aula, né? Respira aí, pessoal. Tá? Porque agora a gente vai entrar numa parte mais chata ainda, que é definir o que é informação, para vocês poderem entender aonde a gente vai chegar. Tá? Então, estarei, a partir de agora, demonstrando para vocês o que é informação do ponto de vista científico e não do ponto de vista do nosso linguajar do dia a dia. Por quê? Porque eu estou querendo responder para aquele imbecil de que eu não sou o ignorante, que o ignorante é ele. No final das contas, é onde eu quero chegar. Tá? Então, definição científica de informação. Na verdade, nós não vamos ter uma definição numa frase, mas nós vamos ter que entender que a informação ela possui 5 níveis. E aí eu vou tentar explicar para vocês cada um desses níveis. O primeiro nível é chamado de estatística, ou seja, a forma dos sinais, a quantidade de sinais. Então, se você pegar, por exemplo, a Bíblia, né, a Bíblia é uma fonte de informações. Então, eu posso pegar aqui, ela foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento. Eu posso pegar o hebraico do Antigo Testamento e calcular quantas vezes no Antigo Testamento existe a letra Rav, ou quantas vezes existe a palavra rei, e assim sucessivamente. Então, essa parte da informação, que é a quantidade e a forma, por exemplo, eu descobri que ela é escrita em hebraico, isso está dentro da estatística. Ok? Eu posso pegar um livro qualquer e contar quantas vezes aparece a palavra palavra. Isso está aqui dentro de estatística. O segundo nível é a sintaxe. E a sintaxe ela está ligada à forma gramatical. Então, quando nós pegamos um livro, nós verificamos que existe uma forma gramatical nesse livro. E esse é o segundo nível da informação, chamado de sintaxe. O terceiro nível é a semântica. Então, quando nós pegamos um livro, nós queremos obter novas informações. Então, esse é o terceiro nível, é a semântica, é o significado. O que aquilo está querendo dizer para mim? Certo? Muito bem. Tem o quarto nível, que é a pragmática. Vocês lembram do robozinho? Né? O robozinho tinha o objetivo de andar, de caminhar, de subir escada, etc. e tal. E essa ação, esse feito, isso chama-se pragmática. É o quarto nível quando a gente fala de informação. E, finalmente, o quinto nível, esse termo acho que talvez pouquíssimas pessoas já viram isso, chama-se apobética, que é o objetivo, é o resultado. Por que essa mensagem está sendo enviada? Qual é o objetivo de se ter essa informação? Qual é o resultado que vem dessa informação?
Tá ok? Então, pessoal, somente é considerado informação quando nós temos todos esses 5 níveis, sem faltar nenhum deles. Tá? Então, o que acontece? Quando os cientistas pegam um sistema desconhecido, eles vão aplicar estas definições para identificar se há informação dentro daquele sistema desconhecido. Perceberam? Então, vamos ver algumas leis naturais sobre a informação. Eu sei que está chato, pessoal. Eu sei que tá talvez até meio complicado aí. Né? Tem bastante gente bocejando. Vocês querem ficar em pé, fazer um exercíciozinho? Né? Seria muito mais interessante se a gente estivesse lendo um capítulo da Bíblia e estudando. Né? Eu sei disso. Mas isso aqui é importante para a gente poder chegar lá onde eu quero chegar. Tá? E dar ideia para vocês de que nós não somos ignorantes. Tá? É isso que pegou para mim. Fiquei bravo. Olha, leis naturais sobre a informação. Então, como é que surge, como é que existe, como é que eu sei que aquilo é uma informação? Né? Algo material, como os processos físicos ou químicos, não pode produzir algo imaterial. Gente, a partir de agora, se você não entendeu nada do que eu falei até aqui, prestem atenção agora, tá? Porque isso aqui vai ser importante para a gente poder definir o nosso raciocínio daqui a pouquinho. Informação é uma grandeza imaterial fundamental e não uma característica da matéria. Então, veja bem, vamos somando aqui as coisas. Né? Eu não consigo ter informação de algo simplesmente material. Tá? Prestem bem atenção nisso. Por quê? Porque a informação, lembram daqueles 2 níveis? Grandeza material, grandeza imaterial. Informação é imaterial, não faz parte da matéria. A informação precisa, sim, ela necessita de um meio material para o seu armazenamento e transmissão. Por exemplo, um livro. Por exemplo, um pendrive. Por exemplo, o nosso cérebro. Por exemplo, um CD, um DVD. Mas isso não significa que a informação virou matéria. Entenderam isso? Ela precisa de um meio material para você armazenar, mas não significa que ela virou matéria. Ok? A informação não pode originar de processos aleatórios, porque eu não tenho controle sobre isso. Né? Então, coisas que uma hora acontece, outra hora não, etc. E tal. Então, não dá para você ter certeza, firmeza nisso. Não existe informação sem código. Toda informação tem que ser transmitida com algum código. E aí, pessoal, não importa que código que você vai usar. Então, a gente pode lembrar aqui de alguns códigos. Né? Por exemplo, os tipos chineses, é um tipo de código que eles conseguem usar para transmitir. Os hieróglifos. Telefonia é um bom exemplo disso. Telefonia é troca de código. Telefonia. Mas existe um código por trás que transforma aquilo que você está dizendo, né, num meio elétrico. Exatamente. Então, assim, as letras do nosso alfabeto são códigos. Não é? Então. A linguagem é o que fecha isso. Uhum. Sem linguagem, você gera de pouco. Uhum. Libras, isso. A informação tem que ser. A linguagem é um exemplo muito simples de entender, porque são códigos que nós estamos usando. Exatamente isso, vocês entenderam bem. Né? É uma coisa interessante que esses códigos, e isso aqui é muito importante, eles são conjuntos de, podemos chamar de caracteres, né, ou de alguma outra coisa, mas são produzidos por inteligência. Requer inteligência, pessoal. Tá? E aí a gente vai entrar na questão da comunicação.
você tem o emissor e você tem o receptor. Esses conceitos aqui são extremamente importantes para nós. A questão do emissor e a questão do receptor. Então, toda informação tem uma origem. Tem alguém que, de uma forma inteligente, produziu aquela informação. Tá ok? E no caso de uma telefonia, você tem alguém que está decodificando, ou na linguagem, você tem alguém que tem inteligência capaz de decodificar aquela informação. Tudo, né? Tem vários exemplos aí. Tudo bem, pessoal? Estão comigo ainda? Ok. A alocação do significado em saindo de alguma coisa, de algum lugar, e indo para um conjunto de caracteres, é um processo mental que exige inteligência. Tá? Então, eu saio daqui e vai para cá. Tudo isso requer inteligência. Ok? Não existe informação nova sem um emissor inteligente e orientado para o objetivo. Vou dar um exemplo bobinho aqui para vocês entenderem o que significa essa frase. Eu posso pegar um livro, ou posso pegar essa minha colinha aqui, que tem um monte de informação aqui, ir lá numa máquina Xerox e tirar uma cópia. Eu não produzi uma informação nova. Agora, se eu pegar uma folha em branco e começar a colocar aqui novas ideias, novas informações, eu preciso usar de inteligência. Então, eu posso pegar um livro, né, como muita gente faz na escola, ir lá, copy-paste, né, e fez um TCC. Agora, para eu fazer um TCC do zero, eu preciso de inteligência. Certo? Ok. Cada cadeia de transmissão de informação pode ser rastreada de volta à sua fonte inteligente, que é aquilo que a gente falou, né? Você tem condições de voltar àquilo que você definiu lá na sua origem. Você consegue, então, definir isso. A informação forma a base imaterial para os sistemas técnicos, sistemas artificiais e sistemas biológicos. E aí, assim, agora que nós temos todos esses conceitos, né, e muita gente pode estar aqui me xingando já, eu queria pegar tudo isso que nós vemos dentro dessas... Eu falei que ia ser chato, né? Mas, para podermos, então, aplicar isso, entendermos aquela perguntinha da origem da vida, que eu coloquei e deixei aqui, interrogação. Por exemplo, se a gente pegar tudo isso que a gente viu agora e aplicar a questão da origem da vida, o que vai sair? Então, vamos aplicar o que a gente já viu aqui hoje. Vamos pegar o famoso DNA. O que é DNA, gente? DNA não é informação. Não é informação. Mas tem informação arquivada nele. Certo? No DNA, nós temos aqui, me ajudem aí, as enfermeiras, o pessoal de biologia, né, nós temos 4 letrinhas, né? A, T, C, G, ok? Adenina, timina, citosina e a guanina. Com essas 4 letras, esses 4 códigos, nós temos a formação de 3 letras. Com a formação de 3 delas, nós construímos os códigos dentro do DNA. Essa linguagem é diferente da nossa, porque nós usamos 26 letras, né, no nosso alfabeto. Aqui são 4, mas as palavras são construídas sempre com 3. Né? Quer ver? Vamos piorar aqui. Deixa eu ver a cara de vocês na hora que eu mostrar esse slide. O que nós temos aqui, pessoal? Né? Alguém pode me explicar isso aí com mais autoridade? Né? Então, nós temos as cadeias químicas aqui. Né?
E aqui nós temos uma pequena tabelinha com códigos genéticos, né? E nós temos no nosso corpo mais ou menos 50 mil proteínas diferentes. E essas proteínas são construídas com a ajuda desses aminoácidos aqui, e cada tipo desse aminoácido é caracterizado com 3 letras. Então, todas essas informações estão armazenadas no nosso DNA, nas nossas células. Tá? E tem uma coisa muito legal que eu queria mostrar para vocês em relação a isso. O DNA é a maior densidade de armazenamento que nós conhecemos hoje, até hoje. Tá? Porque imagina o seguinte, imagina que você tem aqui, eu ampliei, né, um pouquinho, isso aqui é um alfinete, tá? E aqui eu tenho a cabeça do alfinete. Imagine que essa cabeça de alfinete tenha 2 milímetros de tamanho. Ok? Muito bem. Agora, eu quero pegar uma pilha de livros. E eu vou pegar essa pilha de livros, que são muitas informações, e vou colocar dentro de uma cabeça de alfinete. Ok? A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se eu voltar aqui, tá? Qual é o tamanho dessa pilha de livros, utilizando a mesma densidade que nós temos hoje no nosso DNA? Qual seria o tamanho dessa pilha de livros que eu consigo colocar dentro de uma cabeça de alfinete de 2 milímetros? Quem chuta? 1,5 metro? Se eu tiver deixa eu ver, eu tenho 1,80, 1,5 metro, mais ou menos aqui de livros, assim. Quem dá mais? 2 milímetros de livro? Não. Para caber 2 milímetros de livro... Não, eu vou achatar esses livros, tá? Vocês entenderam a ideia, gente? É pegar a quantidade de informação que tem nesses livros e colocar em 2 milímetros. Não dá para mensurar? Nem um chute? 3 quilômetros. O que mais? Mas o Dr. Werner Gitt, ele calculou isso. Não, mas imagina essa pilha de livros. Pode ter vários tamanhos de livro, mas vamos pensar, então, em termos de pilha. Ok? De pilha de livros. O Dr. Werner ele fez esse cálculo, tá? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Vocês sabem qual que é a distância entre a Terra e a Lua? Não, né? Você fala... Fala alto! Daqui até a Lua, a Andréia falou, gente. Chutou errado. Não bateu nem na trave. Tá? Qual que é, Andréia, a distância daqui à Lua? X. 384 mil quilômetros é a distância entre a Terra e a Lua. Ok, pessoal? 384 mil quilômetros. Vocês sabem, a altura da pilha de livros que caberia em 2 milímetros de cabeça de um alfinete, se eu usasse a mesma densidade que nós temos hoje dentro do DNA, seria 500 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Isso calculado pelo Dr. Werner Gitt. Isso dá 192 milhões de quilômetros. Vocês conseguem imaginar isso? Não dá nem para calcular. Gente, isso aqui é para vocês verem a grandeza do nosso Deus. A grandeza do nosso Deus. E quando Ele faz as coisas, Ele faz... Eu sempre digo isso aqui. Quando Deus faz, Ele faz para mostrar que é Ele que fez. Uma vez perguntaram para um sábio, por que Deus criou um universo tão grande? Por que Ele não criou meia dúzia de estrelas, 20, 30 estrelas, né?
2 galáxias, 3 galáxias? Porque Ele é onipotente. Então, Ele criou um infinito para mostrar o seu poder para nós. Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Eu canso de falar aqui para vocês, querem uma prova de que Deus existe? Olha para as coisas que foram criadas. Olha para o céu. Né? E aí nós vamos, então, pessoal, ver essas coisas e ficar embasbacado, né? E nós é que somos ignorantes. Muito bem, o código de DNA, ele está em todas as formas de vida, e aqui nós vamos, então, entrar na parte mais legal da coisa. E dentro do campo do domínio da informação, dentro de tudo isso que nós vimos aqui rapidamente, né, eu resumi para vocês um estudo de, eu não me lembro agora quantos anos, desses cientistas, tá? Mas foi resumido aqui em 40 minutos. Nós podemos concluir, primeiro, deve existir um emissor. Se todos os seres vivos têm informação, e nós vimos que informação precisa de inteligência, e também que é preciso ter um emissor que enviou as informações, e, segundo as leis naturais, é assim que tem que ser, então, nós derrubamos várias filosofias que dizem que não existe Deus. Gênesis 1:1 diz o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não começa dizendo assim, olha, existe um Deus, ele é assim, 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 assim. Não. Nosso Deus vai sendo revelado ao longo de toda a palavra dele. Ele vai se revelando. Mas, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Existe um Deus que eu posso chamar aqui, no nosso estudo, de um Deus emissor. Aquele que criou a informação que está armazenada dentro da tua célula, e dentro do teu DNA. 5 minutos antes. Eu tenho 10, não é 5. Tá? Eles não gostam da minha aula, não sei porquê. Gente, isso aqui derruba o ateísmo. Eu não sei, eles não gostam da minha aula, sinceramente. Daqui você está falando? Tá. Achei que você estava falando do sino. Eles são inimigos de Deus. Nós vimos isso. Eu? Ele não sabe. Isso não interessa para ele. Ele matou essas aulas. Certo? 2, pessoal, vamos lá, me ajudem. Como a densidade e complexidade da informação decodificada do DNA é bilhões de vezes mais elevada do que toda a tecnologia atual, o que nós podemos concluir? Que o emissor deve ter uma inteligência. Imaginem, gente, acabamos de ver isso. Você pegar uma pilha de 200 e quanto? 192 milhões de quilômetros e colocar isso, né? E lembrando que o DNA é muito menor do que 2 milímetros. Eu usei 2 milímetros para a gente poder ter condição de imaginar aqui. Agora, o ateu, ele vai falar assim, ele vai pensar assim, mas quem que passou essa informação para Deus? Foi um outro Deus, um Deus maior. Mas quem que passou para esse Deus maior? Um outro Deus, um Deus maiorzão. E quem passou para esse outro Deus maiorzão? Um maior. E aí a gente vai entrar numa cadeia de infinito. De um Deus passando para outro Deus, passando para outro Deus. Agora, na ciência, pessoal, quando nós temos dois raciocínios e duas respostas que têm a mesma lógica, o mesmo peso de lógica nelas, nós escolhemos a mais simples. E a mais simples das respostas aqui é que
existe um Deus. Eu não preciso de um Deus que passe informação para outro Deus, que passe informação para outro Deus. Eu posso ter um Deus que tenha toda a informação. E que seja um Deus onisciente, que sabe todas as coisas. E eu ia ler com vocês o Salmo 139, até, né, para as pessoas não falarem, o Marcos não leu a Bíblia hoje. Mas leia o Salmo 139. O que o Salmo 139 diz? Deus sabe todas as coisas. Se você subir lá, Ele sabe. Se você descer, Ele sabe. Ele te conheceu na substância informe, quando você era embriãozinho. Ele sabe o que você pensa. Agora, Ele sabe tudo. Toda a sabedoria e todo o conhecimento está dentro desse Deus. Vamos continuar, senão vai tocar o sino de novo. Porque o emissor deve ter escrito a informação nas moléculas de DNA. Nós vimos que tem que ter um emissor que tenha que ter feito isso. Deve ter construído as máquinas biológicas para a codificação e decodificação da informação e para a síntese de todos os materiais necessários. E deve ter construído todos os conceitos das formas originais de vida. Nós podemos concluir que esse emissor deve ser extremamente orientado ao objetivo e extremamente poderoso. O que a palavra de Deus nos diz? Que o nosso Deus é onipotente. Quem deu esse poder a Deus? Esse conhecimento, esse poder, essa força? A gente vai entrar no mesmo raciocínio do anterior. Um que deu para o outro, que deu para o outro. Então, nós temos um Deus que é onipotente. Alguém abra para mim Apocalipse 1:8. Esse aí, como é um versículo só, vamos ler. Vocês estão vendo que tudo que nós estudamos sobre as leis naturais da informação combina exatamente com o que a Bíblia diz? Por que será? Então, se nós formos bons cientistas naturais, honestos, nós vamos verificar que todas essas coisas combinam com a palavra de Deus. Não é legal? Interessante, né? Agora, nós vimos que esse emissor, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele tem que saber tudo. Se ele sabe tudo, gente, ele sabe sobre todos os flocos de neve que tem lá no Himalaia. Ele sabe sobre todos os grãozinhos de areia que tem nas nossas praias. E nós sabemos hoje que cada floco de neve é diferente um do outro. Ele sabe sobre todas as árvores e todas as folhas que tem na Amazônia. Ele sabe tudo. Ele sabe o que acontece hoje, ele sabe o que aconteceu ontem, no passado, e ele sabe todas as coisas que irão acontecer. Por quê? Porque ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Foi essa a conclusão que nós chegamos, cientificamente falando. Agora, para saber tudo isso, tem mais uma característica que esse emissor, que nós estamos chamando de Deus, tem que ter. Salmo 92. Esse nosso Deus é Esse nosso Deus é? Alguém lê para mim Salmo 92, por favor? O nosso Deus é eterno. De eternidade a eternidade. O emissor é eterno. Ele tem que ser eterno, porque ele é onisciente e ele é onipotente. Mais uma característica. Pelo fato de a informação ser uma grandeza imaterial, e ela não pode originar de um processo material,
nós podemos concluir uma coisa muito interessante. O emissor deve ter um componente imaterial. Alguém leia para mim João 4:24. O nosso emissor, o nosso Deus, é Espírito. Espírito não é matéria. Né? Espírito não é matéria. Então, vejam vocês, meus irmãos, que isso tudo usando conceitos de leis naturais da informação, eu consigo refutar um monte de baboseira que o pessoal diz por aí, e que nos ensinam nas escolas, viu? E que as pessoas acreditam, e aí eu digo para vocês que estão usando de fé cega, porque essas pessoas, sim, são ignorantes. Né? Mas falamos de Deus aqui, e das suas características, eu queria só terminar com mais alguns pontos interessantes. Pelo fato de a informação ser uma grandeza fundamental imaterial, que não pode se originar de um processo material, e o homem, no entanto, tem a capacidade de produzir informação. Alguém aqui tem dúvidas de que o homem é capaz de produzir informação? Se alguém aqui tiver essa dúvida, vá a uma biblioteca. Tem centenas e milhares de livros numa biblioteca. Então, nós podemos concluir que o homem deve possuir um componente imaterial. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nesse versículo, nós temos o homem como corpo, alma e espírito. Né? Então, o homem não é apenas matéria. Nós derrubamos a filosofia do materialismo porque nós provamos que o homem ele tem mais do que matéria. Porque a informação que nós produzimos não pode ser originada somente de matéria. Elas não podem vir de matéria. Vocês estão entendendo por que eu coloquei toda aquela chatice? Para nós termos argumentos para dar razão da nossa fé, meus irmãos. Porque a informação é uma grandeza fundamental imaterial, nós podemos concluir que a teoria que o universo se originou somente de matéria e energia é falsa. E aqui nós vamos dar um não bem grandão para o Big Bang, para a teoria do Big Bang. Por quê? Porque de energia e matéria, de uma explosão, você pode até dizer que surgiu a vida, matando, né, passando por cima de uma lei natural que diz que vida só pode vir de vida, mas você não pode dizer que vem informação dali, porque informação requer inteligência, informação requer um emissor, e a informação nunca vem de matéria. Terminando, porque a informação biológica só pode se originar de um emissor inteligente, e todas as teorias da evolução química e biológica exigem que a informação teria originado de matéria e energia, nenhum emissor, podemos concluir o que então, meus irmãos? Todas as teorias e conceitos de evolução química e biológica são falsos. Ou seja, respondendo àquela perguntinha sobre a biologia que eu coloquei aquele desenho. Não dá para ter evolução. Quando a gente fala aqui, quando eu estou falando aqui de teoria da evolução, eu estou particularmente falando sobre Darwin, né? E ele formulou a teoria da evolução num momento que ele não tinha a menor ideia
dessas leis naturais da informação. O Dawkins deve ter conhecimento, ele não pode ter desculpa de que não conhece. Mas Darwin não tinha essas leis. Ele não sabia absolutamente nada sobre essas leis. Ele não tinha a menor ideia sobre o funcionamento de uma célula, a complexidade de uma célula, sobre as informações que estão dentro do nosso DNA. Porque talvez se Darwin soubesse dessas coisas, provavelmente ele jamais teria publicado e formulado essa teoria da evolução. Porque eu já falei isso para vocês aqui, eu tenho acompanhado isso. Quanto mais conhecimento científico, da boa ciência, nós absorvemos e nós conhecemos, né, a gente vê que bate com tudo que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia. E é interessante, meus irmãos, como cientistas como Richard Dawkins estufam o peito e pregam que não existe um Deus. E a palavra, lá no Salmo 14:1, diz que ele é um nécio. E aí, nós temos que ter argumentos para mostrar, porque o mundo está caindo nessa falácia. O mundo está sendo enganado. Vocês viram aqui um filme que eu mostrei para vocês. Um carinha entrevistando várias pessoas. E as pessoas pedindo para eles razão da fé que eles têm nessa porcaria aqui. E eles não sabem dar. Nós precisamos ter. Nós precisamos saber. Diga, Daniel. Uhum. E, por incrível que pareça, no livro, vem todas as teorias que você possa imaginar. Que deuses hindus tiveram filhos que vieram para a Terra. Existe, sim, uma linha espiritual, menos a do criacionismo. Menos a do criacionismo. Então, não é uma questão só de provas, é uma questão de fé e de cegueira. Sim, sim. Porque existem teorias de deuses. Eu li com ele e eu tive que, até baseado nas suas aulas, explicar algumas coisas. Porque ele falou, mãe, eu vou escrever isso na prova, porque se ele escreve ao contrário, a nota é zero. Sim. E a teoria, está bem assim, a teoria mais aceita é do Big Bang. Agora me diz, qual é a prova que isso explodiu? Nenhuma. Então eles não têm uma. Na verdade, nós temos leis naturais que provam que são contra essa teoria. Então, nós temos que entender que o que a Derlene está dizendo, né, traduzindo em pequenas palavras, que nós temos aqui um problema espiritual. É uma rebelião do homem contra Deus. Por isso que eu insisto em dizer para vocês, o ateu não é uma pessoa que não crê em Deus, mas é um inimigo de Deus. Porque ele tem todos esses fatos e essas informações, gente. Contra fatos não há argumentos, não é isso que a gente diz sempre, né? Então, me perdoem se a gente hoje não leu dezenas de versículos como a gente faz, não fez um estudo teológico profundo, né? Uma exegese hermenêutica e tudo mais. Nós vamos voltar no segundo semestre com doutrina. Mas percebem que é importante nós termos razão, termos argumentos para dar razão da nossa fé. Porque eu pergunto para vocês, sou eu que sou ignorante aqui? Porque eu não creio nessa mentira, nessa falácia, que a própria ciência coloca em xeque? Não é o Marcos que está colocando isso aqui em xeque, é a própria ciência. Por isso que eu sempre falo para vocês aqui, existe a boa e a má ciência. Né? Então, nós precisamos... eu fui acusado uma vez de dizer assim, você é contra a ciência. Eu não sou contra a ciência. Eu sou contra a má ciência, os maus cientistas, aqueles que querem me provar que Deus não existe através da falsa ciência deles. E eu vou brigar com eles o quanto for possível, o quanto eu tiver forças. Exatamente. Exatamente. Tem grega, tem hindus, se você ler, é uma lista, menos a do nosso Deus. Menos a do nosso Deus. Para terminar, pessoal, irmos em paz e comermos a nossa macarronada, eu queria mostrar para vocês, então, o que está escrito lá em João 1:1, né, que diz que no princípio era o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A palavra de Deus diz que esse emissor, quem originou essa informação dentro do nosso DNA, quem criou as leis naturais, quem fez tudo isso que nós vemos hoje, das coisas criadas e que nós apresentamos aqui, do tamanho do nosso universo, da complexidade das nossas máquinas biológicas minúsculas, tem um nome. E o nome dele é Jesus Cristo. E ele se despojou da sua divindade, porque ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou em forma humana para morrer por amor a você, por amor a mim, e para resolver o problema do nosso pecado. É isso que eles não querem aceitar. Porque o mundo jaz no maligno, e o diabo, Satanás, é o príncipe desse mundo, meus irmãos. E nós precisamos, cada dia, cada momento, pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, mostrar quem é Jesus Cristo para essas pessoas, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos. Porque eles estão sendo enganados com falsas ideias, com falsas teorias, com falsas teses. E nós podemos refutar isso, usando a mesma linguagem deles, usando o mesmo raciocínio deles. Pode deixar a Bíblia... Não vamos fechar a Bíblia, porque é o Espírito Santo que vai trabalhar. E eu não estou querendo menosprezar o trabalho do Espírito Santo, nem a força da fé, e nem a causa da fé. Falei isso no início da aula. Mas nós temos e podemos dar razão da nossa fé, no mesmo nível e no mesmo patamar que eles, que se acham os donos da verdade, que se acham que a ciência está do lado deles, né? Fala. É. Exatamente. Exatamente. São 40 autores diferentes, mais ou menos 40 autores diferentes, falando do mesmo tema, em épocas diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes, e um não contradiz o outro. Vamos pegar, nós estamos aqui em 40 pessoas, mais ou menos. Vamos dar um tema aqui, cada um vai escrever sobre esse tema. Cada um vai dizer o que acha sobre esse tema de forma diferente. Porque a Bíblia tem um autor, único. Esse autor é o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, me perdoem se foi maçante, se foi chato. Mas eu precisava de definir todo um raciocínio para poder mostrar para vocês as conclusões finais. Tá bom? Alguns bocejos eu consegui perceber daqui, mas eu acho que pode ter valido a pena. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Criador das leis naturais. E, através delas, nós podemos entender a existência, a Tua existência, a Tua criação, o que nós somos. E, pela fé, Pai, podemos ter certeza das coisas, de esperança das coisas que nós não vemos. E entendemos que o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus Criador, resolveu o problema dos nossos pecados e morreu por nós, por um amor que nós não conseguimos entender, Pai. E só nos resta agora, Pai, nos humilharmos, nos ajoelharmos diante da Tua grandeza, sabendo quem Tu és, sabendo o Teu poder, nós nos colocamos
humildemente, Senhor, nas Tuas mãos, agradecendo pelo que o Senhor fez por nós, pelo que o Senhor tem feito por nós e pelo que o Senhor fará por nós. Obrigado, Senhor, por esse amor tão grande que nós não conseguimos entender, mas que cala de uma forma enorme dentro dos nossos corações, Pai, e que nós nos sentimos extremamente, grandemente agradecidos, Senhor. E sem termos palavras e sem termos como agradecer estas coisas, nós só podemos glorificar, Te louvar e Te adorar, Pai, e dizer num simples muito obrigado, Pai. Duas palavrinhas que não condiz com o tamanho do que seria esse agradecimento, mas que o Senhor conhece os nossos corações e sabe que nós somos eternamente gratos, Pai, e seremos eternamente gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Muito obrigado.